Vamos então proceder ao nosso culto. Eu pedi aos irmãos que pudéssemos ficar de pé mais uma vez, por reverência para com a palavra de Deus, que nós possamos ficar de pé. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 78 e vamos principiar no versículo 40 até ao versículo 53. Salmo 78, versículos 40 a 53. E diz o seguinte, a palavra de Deus: quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas como saraiva, e os seus síncomos como pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos corriscos, e os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males. O ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. E abriu caminho à sua ira. Não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Pai Santo, agora que a Tua palavra está aberta diante de nós, pedimos que Tu possas falar aos nossos corações. Tu nos dês um coração receptivo, que nós possamos compreender a Tua palavra e que possas, pois, guiar os nossos passos. Queremos, Senhor, pedir que Tu retires para Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Entregamos tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tenham a bondade de sentar. O tema da nossa meditação de hoje é a ira de Deus. E a ira de Deus é um dos temas que muitos pregadores evitam mencionar no púlpito. Muitos pastores preferem falar do amor, da paz, da bênção, mas não falam sobre a ira de Deus. Não sei se a razão é para não magoarem ou para não ferirem aqueles que escutam essa palavra. A ira de Deus é um tema muito difícil de compreender, em especial na vida daqueles que não creem em Deus ou na vida daqueles que negam até a existência de Deus. Quantas vezes nós ouvimos dizer: se Deus existisse, não existia tanto sofrimento no mundo? Ou então, a ira de Deus não se enquadra no amor de Deus ou num Deus amoroso. Existem muitas seitas que negam, por exemplo, a existência do inferno, porque, para eles, o inferno não se enquadra nos padrões preconcebidos que têm acerca do amor de Deus. No entanto, a ira de Deus é uma realidade que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E por essa razão nós devemos também, de todo o nosso coração, atentar para o ensino de Deus. O Salmo 78 leva também o nosso olhar para o livro do Êxodo, quando Israel foi libertado da escravidão do Egito, e encontramos aqui também a morte dos primogênitos no Egito. E eis aqui hoje também o tema para a nossa reflexão. Atentemos agora para as razões pelas quais a ira de Deus é manifesta. Em todo o Salmo 78 nós encontramos por diversas vezes a manifestação da ira de Deus e as razões pela qual ela é manifesta. Por exemplo, no versículo 22 encontramos a ira de Deus perante a incredulidade e o pecado que existe na vida do povo. Diz o versículo 22, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. No versículo 36 encontramos a ira de Deus que é derramada, por exemplo, sobre a lisonja de um povo que diz que ama a Deus com os seus lábios, mas que o seu coração está longe e distante de Deus. No versículo 37, por exemplo, encontramos a ira de Deus derramada sobre aquele cujo coração não é reto e cuja vida nós encontramos infidelidade para com Deus. A ira santa de Deus não é mais do que a manifestação da justiça de Deus. A justiça perante a santidade de Deus
e que condena o nosso pecado. O Salmo 78, por diversas vezes, testemunha como a ira de Deus é manifesta perante aqueles que rodeiam, perante o pecado que está inserido também no coração do homem. Então, eis aqui a primeira grande exortação para cada um de nós. Se nós vivemos a nossa vida longe da vontade de Deus, não pensemos que a bênção de Deus será derramada na nossa vida. Antes, pelo contrário, atentemos para o zelo, para a dedicação, para a ira santa de Deus, que condena o nosso pecado, para que nós não pereçamos na nossa vida. Existem muitos que usam desculpas, por exemplo, para silenciar a sua consciência. Existem muitos que dizem: eu sou cristão, o pecado é uma realidade na minha vida, mas a graça de Deus me basta. E a seguir afirmam que a ira de Deus é manifesta apenas para com os incrédulos. Mas isso não é verdade. No Salmo 78 nós encontramos a ira de Deus manifesta também sobre Israel por causa da incredulidade do seu coração. Por exemplo, quando Israel saiu do Egito e por causa da sua incredulidade, toda essa geração pereceu no deserto e não entrou na terra da promessa, com exceção de Josué e Caleb. Todos pereceram no deserto porque o seu coração não era reto diante de Deus, apesar de dizerem que eram povo de Deus. Se nos lembrarmos também da apostasia que nós encontramos depois em Israel, já quando ele estava na terra que Deus havia prometido, então nós vemos como todo o povo foi levado para o cativeiro da Babilónia, porque todo este povo se desviou do caminho de Deus e seguiu outros deuses na sua vida. Eis aqui a grande exortação para cada um de nós. Não pensemos que por dizermos que somos cristãos, se continuarmos a viver no pecado, que nós seremos participantes da bênção de Deus e que não provaremos da sua ira. O Salmo 78 é o testemunho que a ira de Deus é derramada sobre todo aquele que vive no pecado e que não atenta para a santidade que a Deus pertence. A exortação que nos é dada na nossa vida é: no Salmo 78 nós verificamos que o povo de Israel também presenciou a manifestação da ira de Deus que foi derramada sobre os egípcios. Israel também estava presente quando viu os rios converterem-se em sangue, quando as moscas consumiram os egípcios, quando os gafanhotos destruíram todas as colheitas, quando a saraiva destruiu todos os animais e a erva do campo no Egito. Israel presenciou tudo isto. E eu acredito que este testemunho que Israel presenciou seja também um alerta para que o seu coração esteja firmado em Deus e não atente para as consequências da ira de Deus. Todo o testemunho da manifestação da ira de Deus é também o testemunho que condena o pecado da incredulidade que é manifesto sobre a vida dos egípcios. Isto quer dizer que também nós devemos atentar com todo o cuidado para a ira de Deus. Atentar para o nosso coração, para que nós possamos retirar ilações para a nossa vida. Muitas vezes a ira de Deus é um megafone de Deus que mostra como o pecado é uma realidade que existe na nossa vida. Mas é também um alerta, quando nós não atentamos para a santidade, para a reverência que a Deus pertence. Para mim, tudo quanto este povo presenciou na vida dos egípcios é uma exortação para que este povo atente para a sua vida e olhe agora para o seu coração. Mas existe um outro aspecto que nós podemos aprender. E apesar de todas as circunstâncias, e mesmo no meio de todas as adversidades que surgem na nossa vida, aqueles que são de Deus são guardados pelo poder de Deus que opera na sua vida, para que eles não pareçam juntamente com os ímpios. E hoje, mesmo no meio deste mundo tenebroso, onde nós vemos o conflito, onde nós vemos também que a ira de Deus se manifestará sobre o pecado, sobre a impiedade, importa que nós depositemos em Deus toda a nossa confiança, olhemos para Jesus Cristo, sabendo também que Deus cuidará de nós. Tal como Israel testemunhou a ira de Deus derramada sobre o Egito, importa que de igual modo nós atentemos para este Egito que nos rodeia, para que não coloquemos nele o nosso coração. Em breve a ira de Deus será derramada sobre toda a impiedade. E aqueles cujo seu coração é duro e impenitente, eles perecerão na sua vida. O facto de Israel presenciar a ira de Deus
não deixa de ser também uma exortação para que ele atente no seu coração para o pecado que existe na sua vida, para que não pereçam de igual modo nas mesmas circunstâncias. Então, eis aqui também a grande exortação para cada um de nós. E chamo agora a vossa atenção para os mensageiros da ira de Deus. Diz o Salmo 78, versículo 49. E atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Todas as pragas que foram derramadas sobre o Egito são mensageiros enviados por Deus que testemunham a ira, o furor e a indignação de Deus perante o pecado. E como seria bom se o homem hoje atentasse também para os mensageiros da ira de Deus? Como seria bom que o homem atentasse para o seu pecado, em vez de criticar a Deus pelo sofrimento que muitas vezes é derramado? E perante o pecado e a impiedade que nós encontramos muitas vezes à nossa volta, Deus continua a enviar mensageiros como testemunhas da sua ira, que condena o pecado dos homens. E os mensageiros de Deus são, por vezes, cataclismos mundiais. A fome, a guerra, a peste, entre outros. E tal como no Egito, estes mensageiros são precursores que anunciam a proximidade da ira de Deus que será derramada sobre os homens. E bastaria nós olharmos para o sermão profético do Senhor Jesus para nós vermos todos os mensageiros que irão anteceder a ira de Deus que será derramada sobre a humanidade e será também o culminar da destruição da própria humanidade. São estes mensageiros que irão testemunhar a vinda gloriosa de Jesus Cristo. A exortação que é dada por estes mensageiros é que nós atentemos para as consequências da incredulidade e do pecado e não endureçamos o nosso coração. Se Faraó tivesse atentado para estes mensageiros e para a sua mensagem, não havia necessidade da morte dos primogênitos no Egito. Mas Faraó endureceu cada vez mais o seu coração. E se os irmãos atentarem com todo o cuidado, irão ver que quanto mais o coração de Faraó se endurecia, mais estes mensageiros enviados por Deus clamavam em voz alta. As suas consequências, elas eram cada vez maiores. Então eis aqui o perigo da surdez espiritual quando nós não atentamos para as exortações de Deus dadas através da sua palavra. Existem muitos, e não apenas os incrédulos, mas também muitos que dizem ser cristãos, que fecham os seus ouvidos às exortações de Deus. O pecado é uma realidade na sua vida, mas não atentam para esse mesmo pecado. E depois choram na sua vida quando o último mensageiro de Deus é anunciado. E tal como aconteceu com Faraó, os homens continuam hoje a endurecer o seu coração em vez de atentarem para as exortações de Deus. Notemos como aquilo que Deus abomina e condena é aquilo que o homem apregoa no seu coração. E vemos as bandeiras coloridas à nossa volta. Não estranhemos a ação de Deus. Diz o Salmo 78, e atirou para o meio deles quais mensageiros do mal, de ardor, da sua ira, furor, indignação e angústia. E chamo agora a vossa atenção para o alvo dos mensageiros da ira de Deus. Olhemos agora para o livro de Êxodo, onde nós iremos ler várias passagens que os irmãos que se desejarem acompanhar poderão abrir. Então, no livro de Êxodo, capítulo 5, nós encontramos a mensagem de Deus que é enviada a Faraó. O livro do Êxodo, capítulo 5, diz os versículos 1 e 2: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco o deixarei ir. Então o primeiro alvo dos mensageiros da ira de Deus é anunciar a vontade de Deus para o homem. Deus diz a Faraó: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A mensagem de Deus é uma mensagem de libertação da escravidão e da servidão e também a libertação daqueles que vivem presos nas garras de Satanás. Mas o segundo alvo testemunha contra a incredulidade e contra o pecado. Quando Moisés foi ter com Faraó, as palavras de Faraó foram o testemunho da incredulidade que era manifesta no seu coração.
Êxodo 5, versículo 2, Faraó diz: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Porque não conhece quem Deus é, Faraó ignora também conhecer quem Deus é. E por causa da sua incredulidade, da incredulidade do seu coração, nós vemos que os mensageiros de Deus foram enviados como testemunhas da ira de Deus. A mensagem destes mensageiros é revelar precisamente quem Deus é. O nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nada nem ninguém poderá escapar à sua vontade. O grande Faraó, aquele que era considerado um Deus para os egípcios, será também o testemunho de que existe um só Deus, que é o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro alvo destes mensageiros é falar aos corações dos homens que estão endurecidos para que se arrependam do seu pecado. Todas as pragas derramadas sobre o Egito, os rios que se converteram em sangue, as moscas, os gafanhotos, todas elas eram como mensageiros de Deus que traziam ao coração de Faraó uma exortação de arrependimento para a sua vida. Se Faraó tivesse atentado para estes mensageiros, para a sua mensagem, tudo seria diferente na sua vida. Mas Faraó endureceu cada vez mais o seu coração e as consequências do seu endurecimento foram extremamente nefastas. Então eis aqui também a grande exortação para cada um de nós. Também hoje os mensageiros de Deus clamam à nossa volta contra o pecado. A sua mensagem continua a ser uma mensagem de libertação, para que nós possamos servir a Deus, louvar a Deus e glorificar a Deus na nossa vida. Mas tal como Faraó, os homens continuam sem conhecer o poder de Deus e não atentam para a palavra de Deus. E tal como nos dias de Faraó, a mensagem dos mensageiros de Deus não poderá ser ignorada. Não fechemos os nossos ouvidos às exortações que Deus dá a cada um de nós, através da sua palavra. Não endureçamos o nosso coração perante os mensageiros de Deus, para que não soframos na nossa vida as consequências que os egípcios sofreram na sua vivência. E se Deus hoje fala ao nosso coração para que nos arrependamos do nosso pecado, então agora é o momento também para que nós busquemos a misericórdia, a graça e o perdão de Deus para a nossa vida. E diz o autor da Epístola aos Hebreus: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. E tal como nos dias de Moisés, também hoje Deus clama aos nossos corações. E será que os nossos ouvidos estão atentos à sua mensagem? Chamo agora a vossa atenção para a graça e para a misericórdia de Deus que precede a ira de Deus. Para nós percebermos a ira de Deus e o seu culminar, olhemos para o livro do Êxodo, agora no capítulo 4, versículos 22 e 23. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 22 e 23. E quando Deus chamou a Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, Deus disse a Moisés: então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. E eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Deus diz que Israel é o seu filho primogênito, contudo sofria as amarguras nas mãos dos egípcios. E do mesmo modo que Israel, seu primogênito, padecia nas mãos do Egito, de igual modo, os primogênitos do Egito padeceriam debaixo da ira de Deus. Então nós podemos ver que a ira de Deus é a justa retribuição perante o pecado que existe na nossa vida. A justiça de Deus será manifesta do mesmo modo que a opressão de Faraó era manifesta perante o povo de Israel. Isto quer dizer que todo o pecado recebe a justa retribuição de Deus e jamais poderá ficar impune. E se os irmãos repararem no livro do Êxodo, a morte do primogênito foi a primeira proclamação da ira de Deus. Deus disse antes o que iria acontecer. E tal como no texto que nós lemos anteriormente, Deus diz o que irá acontecer no fim. Mas se nós olharmos para todas as pragas que foram derramadas sobre o Egito, nós vemos que a morte do primogênito foi precisamente a última taça da ira de Deus a ser derramada sobre esse povo. Apesar do pecado de Faraó, antes da morte dos primogênitos, encontramos a misericórdia de Deus. Encontramos a paciência de Deus
que busca o arrependimento do pecado. Então, eis aqui a grande lição para cada um de nós. Durante 9 pragas, nós encontramos, em primeiro lugar, a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Deus procura o arrependimento, uma conversão, uma mudança de vida no pecador. E é verdade que Deus podia ter derramado sobre o Egito, logo, imediatamente, a taça da ira, na morte do seu primogênito. Tal como Deus podia também nos destruir a nós, imediatamente, por causa do pecado que existe na nossa vida. Mas o facto de esta taça ter sido reservada para o fim, mostra como a misericórdia e a graça de Deus são tão maravilhosas. Durante um período de tempo, Deus dá uma oportunidade para que todos se arrependam do seu pecado e busquem a graça, a misericórdia e o perdão de Deus para a sua vida. E nós que estamos aqui hoje, Deus também nos concede uma oportunidade para que nos arrependamos do nosso pecado. Do ponto de vista humano, se o coração de Faraó não fosse duro como uma pedra, eu acredito que após a primeira praga, Faraó podia ter deixado ir o povo de Israel. Se assim fosse, a morte dos primogênitos seria evitada. Humanamente falando, porque todos nós sabemos qual é o plano e o propósito de Deus nesta circunstância. Mas notemos como a graça de Deus é maravilhosa. E eu gostava de chamar a vossa atenção para a misericórdia de Deus antes da taça da ira ser derramada. Olhemos agora para o livro do Êxodo, capítulo 8, o versículo 8. Livro do Êxodo, capítulo 8, versículo 8. Quando uma praga era derramada sobre o Egito, Faraó chamava Moisés à sua presença e ele dizia: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, pois deixei ir o meu povo, ou deixei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Nós vemos que Faraó busca a misericórdia de Deus. Notemos como a misericórdia de Deus ela é maravilhosa. Deus atentava para o clamor de Faraó e fazia com que essa taça da ira cessasse. No entanto, Deus sabia como o coração de Faraó era duro e era rebelde. E no momento em que essa taça da ira cessava, Faraó voltava a endurecer o seu coração e não deixava sair o povo de Israel. E eis que depois era derramada uma nova taça da ira de Deus sobre os egípcios novamente, e Faraó voltava a chamar Moisés e dizia as mesmas palavras. Na segunda vez, Faraó, numa aparente religiosidade, diz que deixa ir o povo de Israel para sacrificar ao Senhor. E chama agora a vossa atenção para o livro do Êxodo, capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos a ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. E termina com estas palavras: orai também por mim. Até parece que Faraó atenta para a oração do povo de Israel. Parece que o seu coração se inclina perante o Deus de Israel. Mas quando nós olhamos para as suas ações, vemos como elas testemunham o vazio das suas palavras, também a hipocrisia que existe no seu coração. E assim parece ser também o coração de muitos que dizem ser cristãos na sua vida. Palavras bonitas nos seus lábios, mas um coração duro como pedra perante Deus. Diante da 8ª praga, as palavras de Faraó são ainda mais profundas. E chamo a vossa atenção agora para o livro do Êxodo, capítulo 9, versículos 27 e 28. Livro do Êxodo, capítulo 9, versículos 27 e 28. E diz o seguinte: então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo, ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Agora existe o reconhecimento do seu pecado. Existe o reconhecimento que Deus é justo no exercício da sua justiça. Existe o reconhecimento que a ira de Deus é consequência da incredulidade e do pecado que existe na sua vida. E apesar de Faraó reconhecer o seu pecado, nós vemos que não existe um arrependimento no seu coração. E eis que também, muitas vezes, encontramos a mesma atitude na vida de muitos que dizem ser cristãos. Buscam a misericórdia de Deus, pedem para que orem por eles,
confessam o pecado que existe na sua vida, mas não existe um arrependimento. E apesar da misericórdia de Deus, aumentam para si cada vez mais o ardor da ira de Deus. O que adianta reconhecer o nosso pecado e nós continuarmos a viver no nosso pecado? O que adianta clamar por misericórdia de Deus quando tudo está igual na nossa vida? E olhemos agora para o livro do Êxodo, capítulo 9, versículo 34. Depois destas palavras de Faraó, então o que é que nós encontramos? E diz Êxodo 9, versículo 34, vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Notemos como a misericórdia e a paciência de Deus foram derramadas na vida de Faraó, mas Faraó não se arrependeu do seu pecado e continuou a pecar. Por 9 vezes Faraó endureceu o seu coração e não atentou para os mensageiros da ira de Deus. Mas quando a misericórdia de Deus chegou ao fim, então nós vemos que a taça da ira de Deus, ela transborda e manifesta a justiça de Deus para com o nosso pecado. E este é o momento de nós examinarmos o nosso coração. O sofrimento que nós muitas vezes encontramos na nossa vida seria evitado se nós atentássemos para as exortações que Deus nos dá. Se verdadeiramente existisse, por exemplo, o arrependimento do nosso pecado. Se com sinceridade nós buscássemos a misericórdia e o perdão de Deus para a nossa vida. E em vez de lamentarmos a morte dos primogênitos e dizerem que se Deus existisse, então as crianças não morreriam, nós deveríamos atentar para a sua palavra, a palavra de Deus e para a sua vontade. É porque Deus existe que também jamais o pecado poderá ficar impune. E porque Deus é justo e a sua justiça retribui a cada um segundo as suas obras, então do ponto de vista humano eu acredito também que se o coração de Faraó não fosse endurecido, não havia necessidade da morte dos primogênitos. Deste modo, a taça da ira de Deus não é mais do que a justa retribuição de Deus perante o pecado e a incredulidade que nós encontramos na nossa vida. E porque Deus é santo, o pecado não poderá ser tolerado na nossa vida. Eis agora então o culminar da ira de Deus. E o culminar da ira de Deus é a morte. Olhemos de novo para o Salmo 78, que serve de base para a nossa meditação. Diz os versículos 50 e 51. E abriu o caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força, nas tendas de Cã. Eis aqui o salário do pecado, a morte. O primogênito era a esperança de uma nação, a força dos seus pais, a esperança também no futuro. E foi esta força que Deus abateu na sua ira, como descreve o versículo 52. Primícias da sua força nas tendas de Cã, isto é, no Egito. Mas a morte dos primogênitos do Egito é também um alerta para cada um de nós nestes dias. Importa que nós saibamos que se não nos arrependermos do nosso pecado, de igual modo nós pereceremos na nossa vida. O salário do pecado é a morte. A morte eterna, a nossa condenação eterna. Os primogênitos no Egito morreram por causa da incredulidade do coração de Faraó e por causa do pecado na vida dos egípcios. Mas será que nós podemos viver a nossa vida indiferente, sem atentarmos para as consequências do nosso pecado? Mais tarde, quando o povo de Israel apostatou de Deus e buscou outros deuses para a sua vida, o povo de Israel também sofreu da sua vida a ira de Deus, que condena e condenava o seu pecado. Jerusalém foi destruída. Homens, mulheres e crianças foram mortos. A desolação sobre o povo de Israel foi muito grande. Este povo também foi levado cativo para a Babilónia. Israel endureceu o seu coração, não se arrependeu do seu pecado, o salário do pecado é a morte. Então eis aqui o culminar da taça da ira de Deus, a morte. E é no meio de toda esta desolação de morte, que quando Israel foi levado também cativo para a Babilónia, que Jeremias testemunha. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. A ira de Deus não é mais do que a justiça de Deus, da santidade de Deus, que condenam o nosso pecado. Para finalizar, eu gostaria de meditar convosco nas bênçãos daqueles que são o povo de Deus.
Esta passagem no Salmo 78, que testemunha a ira de Deus, testemunha também, de igual modo, da salvação de todos aqueles que estão em Cristo e que foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Se por um lado nós encontramos a ira de Deus, que é derramada sobre a incredulidade e o pecado neste povo, por outro lado nós encontramos a salvação de Deus no sangue do Cordeiro. Para nós percebermos a importância do sangue de Cristo e levemos novamente o nosso olhar para o livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 13 e 14. Êxodo, capítulo 12, versículos 13 e 14. E diz o seguinte: E aquele sangue, o sangue do Cordeiro, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Todo aquele que estivesse debaixo do sangue do Cordeiro, que seria colocado sobre as suas ombreiras, vendo Deus o sangue, passaria por cima. E essa família, essa pessoa, não sofria a ira de Deus. Então eis aqui a importância de Jesus Cristo. No dia do juízo final, quando a justiça de Deus for consumada, quando todo o pecado for condenado, todo aquele que está debaixo do sangue de Cristo, a ira de Deus não será manifesta na sua vida. Mas todo aquele que não estiver debaixo do sangue de Cristo, a condenação será grande na sua vida. Somente o sangue de Cristo tem o poder para nos limpar e purificar de todo o pecado. E somente aqueles que estão em Cristo é que não provarão da ira de Deus. Por causa da incredulidade, por causa do pecado dos egípcios, nós vemos as suas consequências. Mas vemos também que não é por causa dos nossos méritos nem das nossas virtudes, mas porque a justiça e a santidade de Cristo revestem a nossa vida. Então eis aqui a dádiva mais maravilhosa de Deus para conosco. Israel contemplou a morte dos primogênitos no Egito, sem que a morte tivesse entrado pelas suas portas. Israel também viu o que aconteceu no Egito, para que de igual modo atente para as consequências na sua vida. Então todo aquele cujo sangue do Cordeiro revestia a sua vida, Deus passava pela porta, via o sangue do Cordeiro, passava por cima e a morte não entrava. Mas todo aquele que não estava revestido pelo sangue do Cordeiro, a ira de Deus era derramada na sua vida. Se alguém dissesse que era povo de Israel, mas pela sua incredulidade não derramasse o sangue do Cordeiro sobre as suas ombreiras, será que esse escaparia da ira de Deus? Se nós pensamos que pelo facto de irmos a uma igreja e dizermos que somos cristãos, se não estivermos debaixo do sangue de Cristo, será que nós escaparemos da ira de Deus? Não nos deixemos enganar. Ou nós estamos em Cristo e estamos salvos, ou nós estamos fora de Cristo e estamos perdidos e condenados. Brevemente chegará o dia da ira de Deus. E diz o autor da Epístola aos Hebreus: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram? Que Deus nos dê sabedoria, entendimento, que nós possamos compreender a sua palavra e guardá-la no nosso coração. E que nós possamos louvar a Deus em toda a nossa vida, glorificando a Deus por Jesus Cristo, por uma tão grande dádiva que Deus nos dá, por um tão grande Salvador, por uma tão grande salvação. Na meditação de hoje, nós somos confrontados com a ira de Deus. Haverá um dia em que a ira de Deus será manifesta, porque Deus é justo e o pecado do homem não pode passar impune. E quando a ira de Deus se manifestar, João diz no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem estiver fora de Cristo não existirá mais graça, nem mais misericórdia
por toda a eternidade. A ira de Deus é o culminar da sua justiça e não existe outra forma ou outro meio.